estar com meu amigo Mateus, a juventude do Tempo da Fé. Vocês são bênçãos e eu sou muito privilegiado de estar hoje participando dessa live com vocês. Eu já acompanhei alguns cultos de vocês, da igreja principalmente, e hoje privilegiado de poder deixar uma palavra para vocês junto com a minha esposa, esses músicos abençoados aqui, equipe maravilhosa. Vamos ler? Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero dividir com vocês. Mateus 6, 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhem para as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, não ajuntam também em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? E quanto às vestes, por que vocês estão ansiosos? Observem como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não esteja ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Agradecer também aos pastores da igreja, honrado de poder estar com vocês, pastor Renato, pastora Gisele, toda a família de vocês. Eu acredito que esse tema é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. A ansiedade já é um problema independente da pandemia. É um problema que atinge tanto as pessoas que é difícil você perguntar e encontrar alguém que não admita que seja ansioso. As pessoas são ansiosas. E o tempo fez, eu acredito, que essas coisas se agravarem. Nós gostamos de coisas instantâneas, nós temos dificuldades de esperar, nós temos dificuldades de ter que lidar com tempos de espera. Nós somos imediatistas e isso gerou na gente um sentimento de ansiedade em geral. Só que a ansiedade não é tratada na Bíblia como uma coisa comum, ou como uma coisa normal, ou como algo que Deus nos criou para ser assim. A ansiedade é combatida na Bíblia várias vezes. Paulo, escrevendo para os Filipenses, falou: eu não quero que vocês fiquem ansiosos por motivo algum. Jesus, dentro desse texto, 3 vezes falou: não andeis ansiosos. Versículo 25. No versículo 31 ele falou: portanto, não andeis ansiosos. No versículo 34, novamente, ele fala ansiedade pela vida, ansiedade quanto ao que comer, beber e vestir, e ansiedade pelo dia de amanhã. Então, a ansiedade é tratada por Jesus como algo do qual nós deveríamos nos livrar, ou tentar lutar contra. E o que esse texto vai mostrar é algumas palavras de Jesus para nós combatermos esse mal. E por que é que eu digo que a ansiedade é um mal? Eu começo a citar algumas coisas aqui da própria Bíblia. A ansiedade, em primeiro lugar, me faz pensar coisas ruins sobre a vida e sobre Deus. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles chegaram diante do Mar Vermelho, a preocupação imediata deles foi de uma solução naquele exato momento. E eles passam a indagar Moisés, dizendo: Moisés, foi por falta de sepulcros no Egito que você nos trouxe para cá para morrer aqui. Então a ansiedade me faz ter conceitos errados sobre Deus, conceitos errados sobre a vida, conceitos errados sobre a vontade de Deus ao meu respeito. A ansiedade também me atrapalha no ministério. A Bíblia fala que houve um rapaz chamado Aimaas. Esse rapaz chamado Aimaas, a Bíblia diz que Davi estava travando uma batalha e o seu próprio filho estava tentando fazer uma rebelião. O resumo da história é que o filho de Davi, Absalão, morreu. E o chefe da batalha, chamado Joabe, precisa enviar a notícia para Davi.
E aí ele separa um rapaz para contar a notícia. Só que esse Ahimaaz é tão ansioso que ele diz, não, eu quero contar, eu quero ir lá e expressar, hoje eu quero levar notícia para o rei, hoje eu quero ser um porta-voz. E aí a Bíblia diz que o Joabe ainda exorta, diz, não, olha, não precisa ter pressa, porque de algum modo a notícia que você vai levar não é boa, não precisa correr, cara. Vai chegar um momento em que você vai ter uma notícia para trazer. A Bíblia diz que o Ahimaaz insistiu e falou, não, Joabe, não me prive, eu quero contar essa notícia sim, eu quero correr e falar. A Bíblia diz que o Ahimaaz correu. É uma história engraçada até, porque o Ahimaaz correu, e correu tanto que quando ele chegou, os sentinelas de Davi falaram, Davi, tá vindo alguém lá da guerra. E o Davi diz, quem é que vem vindo? É Ahimaaz, pelo jeito de correr. Então, se é Ahimaaz, ele é uma pessoa boa, ele traz boas notícias. A Bíblia diz que Davi abre as portas, recebe o Ahimaaz. Aí pergunta a Ahimaaz, como está a batalha? Ele diz assim, olha, nós estamos vencendo. E quanto a Absalão, meu filho, qual é a notícia? Esse cara só ouviu um barulho, mas eu não lembro o que eu tinha para dizer. A Bíblia diz que ele correu, e por tanto ter corrido, ele chegou onde queria, mas chegou sem ter as bagagens que era necessário ele ter, e sem ter a mensagem que era necessário ter. Eu estou falando aqui para pessoas, e estou ladeado de pessoas que, assim como eu, nós somos jovens, e nós às vezes temos sonhos até no que diz respeito ao nosso ministério. Eu me lembro que tempos atrás eu tinha um sonho muito grande de pregar, por exemplo, na igreja que era uma igreja sede, próxima da gente. E muitas vezes eu fui a cultos no anseio de que uma hora a minha oportunidade ia chegar, o meu momento ia chegar. Mas o que vale mais não é chegar no destino que nós queremos. O que vale mais é quando chegarmos termos a bagagem necessária para isso. E a ansiedade nos priva disso. A ansiedade até deixa a gente chegar onde tem que chegar. Só que a gente chega sem conteúdo, sem mensagem, sem as bagagens necessárias. A ansiedade me faz ter sempre anseios pelo pior. Ninguém fica ansioso pensando que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu vou contar um testemunho pessoal, eu diria até brincando que é um testemunho. Houve uma época que eu cometi um erro na empresa. Eu trabalhava com importação, era com documento. Então, se você errasse, dependendo do erro, gerava prejuízos para a empresa. Eu lembro de ter errado uma vez. E quando eu errei, o meu chefe estava com um problema particular, eu tive que ligar para ele para falar. E quando liguei para ele, ele me falou uma mensagem. Lucas, esse foi o último erro que você cometeu. Irmãos, eu lembro que eu usava o celular corporativo da empresa. E ele também estava sendo usado para os meus fins pessoais, o meu chefe me autorizou. Eu lembro de ter pegado meu telefone. E veja como a ansiedade opera na gente. Eu mandei mensagem para todos os meus contatos dizendo, a partir de hoje esse número não vai mais pertencer a mim. Quem quiser falar comigo, fala em outro número. Aí quem me respondia, dizia assim, Lucas, o que aconteceu? Disse, não, é que eu vou ser mandado embora. Esperei o dia seguinte. Entra meu chefe. Da 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, nada dele falar. Eu não ia sair pro almoço sem conseguir falar com ele e saber. Esperando a má notícia. Eu me lembro de ter entrado na sala dele e perguntado, e aí rapaz, a respeito daquilo que você me falou ontem, eu vou sair mesmo? Ele falou, não, quem falou que você ia sair? Eu falei que você não ia errar mais, eu não falei que você ia sair fora. Então a ansiedade faz isso com a gente. Neil Barreto, um pregador que eu gosto muito, fala que a ansiedade gera medo, e o medo é a fé na derrota. É acreditar com todas as forças que as coisas vão dar errado. É acreditar com todas as forças de que as coisas não vão caminhar como devem. Por que é que Jesus combate tanto a ansiedade? Porque a ansiedade é a raiz de vários pecados que nós cometemos. A ansiedade quanto às finanças me faz ser ganancioso. A ansiedade quanto a concluir uma tarefa pode me tornar uma pessoa ríspida, uma pessoa ruim, uma pessoa exigente demais. A ansiedade no amor, a ansiedade nas relações faz pessoas se desvalorizarem e às vezes se entregarem a relacionamentos que nunca deveriam entrar. A ansiedade faz as pessoas criarem pensamentos ruins sobre si. Será que eu nunca vou ter alguém? Será que eu nunca vou conseguir sair dessa situação? A ansiedade me faz ser privado dos meus potenciais na hora. A Bíblia fala que houve uma vez em que Jesus propôs uma parábola sobre alguns talentos.
E houve um homem que tinha medo, ele sentiu ansiedade acerca do seu senhor. O que ele fez? Ele enterrou aquele talento. Todos os seus companheiros granjearam, cresceram, ele não. Por quê? Porque a ansiedade me priva das minhas forças. A ansiedade me faz projetar coisas que nunca vão acontecer, que nunca vão se concretizar, e ela tira a minha energia agora. Ela me impede de exercer as coisas agora, porque eu estou gastando forças com coisas que talvez nunca vão acontecer. Grande parte das coisas que você anseia e dos seus medos nunca vão acontecer, então não há razão para tê-los. Só que a nossa alma é assim. Nós somos constantemente pessoas ansiosas. Nós somos constantemente pessoas que por conta da nossa ansiedade pecamos. E aí a ansiedade, a raiz da ansiedade é uma. A ansiedade é falta de fé. É falta de acreditar que Deus é quem Ele diz que é. É falta de acreditar que o meu Deus está em todas as coisas contribuindo para o bem daquele que ama a Deus. Então, a ansiedade me faz às vezes desacreditar das palavras de Deus ao nosso respeito. Deus disse ao nosso respeito que estaria conosco. Então, veja como Jesus vai combater a nossa ansiedade. Primeiro, Ele combate com algumas perguntas. E são perguntas que eu gostaria de fazer para você que está me ouvindo. Primeiro, não é a vida mais importante do que o alimento? O que é mais difícil de manter para Deus? Um corpo que funciona com tanta perfeição como o nosso. Um corpo que funciona com tanta complexidade como o nosso. Nós temos a quantidade certa de líquido. Nós temos as células necessárias. Nós temos até os nutrientes necessários para manter esse corpo funcionando. E quão complexo é isso? É mais difícil para Deus manter a nossa vida, que é tão complexa, do que colocar um alimento dentro da nossa casa. Então por que nós ficamos ansiosos quanto ao que vamos de comer ou quanto aos nossos mantimentos? E aí me permita ampliar isso, quanto à provisão para a nossa vida. A gente fica preocupado, e eu entendo que esse momento de fato inclina a gente para isso. A ficar preocupado quanto ao amanhã, se eu vou ter dinheiro, se eu vou ter emprego, se eu vou ter recurso, se eu vou conseguir ir adiante nos meus sonhos, nos meus estudos, nas minhas coisas. Eu digo a você, se Deus sustenta a vida, que é algo tão difícil de sustentar, se Deus te dá o ar para respirar, se Deus te dá a condição de manter um corpo tão complexo como é o nosso, Ele com certeza vai prover alimento, vestes e tudo quanto mais nós precisarmos. Glória a Deus, glória a Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se Deus cuida da sua vida no que diz respeito a manter você de pé, todas as outras coisas são menos complexas para manter. Então Ele vai cuidar de você em todas as áreas. Glória a Deus, glória a Deus. Aí Jesus convida para que nós olhemos para situações da vida. Olhem para as aves no céu. As aves não precisam nem semear e nem colher. Elas não ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai as alimenta. Aí a segunda pergunta de Jesus. E pode soar engraçado, mas o que Jesus pergunta é: a ave não precisa colher, não precisa plantar. A ave não precisa fazer celeiro. A ave não precisa dessas preocupações. Se Deus cuida dos pássaros, que dirá de nós? E Ele ainda dá uma bronca: homens de pequena fé que nós somos. O pássaro não pode dar retorno algum. O pássaro não é alvo do amor eterno de Deus tanto quanto nós somos. Então, se Deus cuida dos pássaros, eu declaro, Deus vai cuidar de você também. Deus vai cuidar de você também. Jesus diz no versículo 27, qual de vocês poderá com todas as suas preocupações acrescentar uma única hora no curso da vida? O que Jesus está dizendo é que a ansiedade é inútil. A ansiedade não te ajuda em nada. A ansiedade não te faz crescer. Irmão, o que Jesus está dizendo é: você acha que vai viver mais por ser ansioso? Você acha que vai viver mais tempo, vai ter mais qualidade? Pelo contrário, a ansiedade nos faz roer as unhas. A ansiedade nos faz perder o sono, deixar de se alimentar. Eu não estou mencionando essas questões acerca de ansiedade dizendo que eu sou uma pessoa totalmente livre disso. Já houve períodos em que eu tive picos de ansiedade. Eu lembro de uma época em que eu estava procurando uma recolocação profissional. Eu estava querendo muito sair da empresa onde eu estava. Eu lembro que houve um certo ponto em que eu estava na rede social, LinkedIn, adicionando pessoas e procurando vagas. Eu lembro de um dia de ter feito tanto que
que os meus dedos doíam, de tanto ter procurado, de tanto ter digitado, de tanto ter, sabe, às vezes colocando tensão sobre os dedos e querendo projetar o que estava na minha mente. A ansiedade não te ajuda. A ansiedade não nos faz ter nada de bom. A ansiedade, pelo contrário, nos faz viver menos. Aí Jesus continua. Eu parto para a conclusão. Quanto às vestes, por que a gente fica ansioso? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Porque se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não ande ansioso, dizendo o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Porque olha que o versículo 32 diz: são os gentios que procuram essas coisas. Você que me ouve, você que tem fé, você que já é cristão. A ansiedade é falta de fé, e falta de fé é pecado. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, é galardoador daquele que busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, o que esse texto está dizendo é que quando eu sou ansioso, eu me igualo aos gentios, eu me igualo a alguém que não tem fé, a alguém que não crê em Deus. E nós não podemos nos igualar deste modo. Nós não podemos nos igualar deste modo. Mas veja a promessa do versículo 33 e 34, eu parto para a conclusão. Mas busque primeiro o reino dos céus. Busque a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a palavra diz é que buscando a Deus, é que procurando ao Senhor, o nosso Deus sabe quais são as suas necessidades. O nosso Deus sabe onde você mora. O nosso Deus sabe o que você precisa. O nosso Deus, a partir do momento em que você crê, Ele usou corvos para sustentar Elias, e Ele ainda usa os seus corvos para sustentar os seus os dias de hoje. Já houve dias de eu ter ansiedades acerca de coisas da vida. Eu me lembro de um período em que, passando uma privação financeira, eu estava até numa situação sem ter um perfume para passar, e numa grande necessidade. Eu lembro de ter ido pregar numa igreja, e eu entreguei na mão de Deus e falei: Deus, eu não quero me preocupar com nada, eu quero falar da palavra. Eu me lembro de ter pregado a palavra, de ter explicado. Ao terminar o culto, a irmã veio e me abençoou com uma determinada quantia, e ela me deu um perfume. E eu entendi naquele pequeno ato que Deus cuida da gente, que Deus olha para os detalhes. Eu estou citando apenas esse pequeno exemplo, mas eu tenho certeza que Deus em outras muitas situações já proveu na minha vida, e eu quero declarar que sobre a sua vida também. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça nesse tempo. Nós estamos privados do templo, mas Deus preparou essa ocasião para nós buscarmos não mais as nossas finanças, não mais as nossas coisas, não mais as nossas forças, mas o seu reino e a sua justiça, e Deus acrescentará tudo quanto nós precisamos. Glória a Deus. Houve um tempo em que eu passei, de fato, como disse, esse período de ansiedade. E eu me lembro de ter lido um trecho de um livro. Eu vou fazer isso rapidamente. E no momento em que eu estava assim, eu li uma palavra do escritor John Piper. Eu leio rapidamente. Graça futura. Depois eu mando para o Mateus envia a vocês. O nome do texto é Quando Estou Ansioso. Veja o que o texto diz: deveríamos seguir o padrão de Jesus e de Paulo. Devíamos combater a incredulidade derivada da ansiedade com as promessas da graça futura. Quando estou ansioso quanto a algum novo empreendimento arriscado, eu combato a minha incredulidade com uma das promessas que eu mais uso, Isaías 41:10. No dia em que eu parti para passar 3 anos em outro país, o meu pai me ligou e me deu essa promessa por telefone. E durante 3 anos eu devo ter citado esse versículo para mim mesmo umas 500 vezes, para me ajudar a suportar os períodos de tensão. E o versículo é esse: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Quando o motor da minha mente está em ponto morto, o zunido das marchas é Isaías 41:10. Quando eu estou ansioso, se o meu ministério é inútil e vazio, eu combato a minha própria incredulidade com a promessa de Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei.
Quando eu fico ansioso sobre ser fraco demais para fazer meu trabalho, eu combato a minha incredulidade com 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu fico ansioso com as decisões que eu preciso tomar para o futuro, eu combato a minha incredulidade com Salmo 32:8. Eu te instruirei, eu te ensinarei o caminho que você deve seguir, eu te aconselharei e cuidarei de você. Quando eu fico ansioso sobre oponentes que preciso enfrentar, eu combato a incredulidade com Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu fico ansioso sobre o bem-estar das pessoas que amo, eu combato com Mateus 7:11. O Pai que está no céu dará coisas boas aos filhos que lhe pedirem. Eu luto para manter o equilíbrio espiritual com o lembrete de que aquele que deixou casa, irmãos, ou pai, ou filhos, ou campos por causa de Cristo, receberá nessa vida 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguições e na era futura a vida eterna. Quando eu estou ansioso sobre ficar doente, eu me lembro de Salmo 34:19. O justo passa por muitas aflições, mas Deus o livra de todas. O texto é mais longo, eu não vou me alongar. Mas veja, a nossa fé não está atrelada a sentimentos só. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós nos sentimos abandonados, às vezes nós nos sentimos fora de controle, às vezes nós sentimos uma sensação terrível de esquecimento. Só que a nossa fé está muito mais ligada a convicções do que a sentimentos. Eu sinto às vezes coisas terríveis, mas digo como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me guardar, e guardar o meu depósito até aquele dia. Nós podemos nos sentir sozinhos, mas a palavra promete: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos nos sentir esquecidos, mas a palavra diz que até o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Eu não sei se você hoje se encontra nessa situação de ansiedade. Esse tempo é propício para isso. Mas de modo breve eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua casa, orar pela sua família. E pedir ao Senhor que o Senhor conforte seu coração. Que você mesmo ore agora o Salmo 42. Quando o salmista se vê numa situação de desespero, de desamparo, ele pergunta para si mesmo: por que é que tu estás abatida, minha alma? E ele começa a reafirmar para si mesmo: eu digo a minha alma, espere em Deus, porque eu ainda vou louvar o teu nome. Então diga para a sua própria alma: eu vou esperar em Deus. A palavra de Deus traz lembretes contínuos de que não importa o que eu sinta, Deus está conosco. De que não importa o que eu sinta, basta cada dia o seu mal. O meu Deus já está no amanhã. O meu Deus vai usar todas as situações da vida para contribuir a favor daqueles que o amam. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em glória. Deus, eu apresento, meu Deus, cada pessoa que me ouve agora. Os que estão aqui nesse ambiente, os que estão longe. Deus, pessoas que estão enfrentando problemas tão terríveis. Todos nós estamos de algum modo sendo privados de coisas que estão mexendo com a gente. Mas nós abrimos o nosso coração a Ti hoje. Meu Pai, a nossa alma tem sede de Ti. E não há outra coisa que vá nos suprir. É como a corça que suspira pelas correntes das águas. Assim a nossa alma precisa de Ti, Deus. A nossa alma tem sede, a nossa alma tem fome. E só Tu pode nos saciar, nos dar segurança. Meu Pai, eu quero ministrar sobre esse povo, meu Deus, alguns textos da Tua palavra. A Tua palavra diz em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que vai além do entendimento, excede o entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Meu Pai, a Tua palavra nos encoraja em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Nós queremos descansar em Ti, Deus. Nós repousamos, Deus, o nosso coração na Tua presença. Cuida de nós, Pai. Abraça a nossa alma hoje, meu Deus, e nos traz a Tua segurança. Nos traz Teu refrigério. Pai, sobre esse jovem, meu Deus, que está preocupado acerca do futuro, acerca do emprego, acerca dos seus relacionamentos. Pai, eu declaro a Tua palavra sobre eles. De que Tu estás, meu Deus, em toda essa situação, Pai. Fica conosco, Deus.
Feche seus olhos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Louve, louve. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Louve, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra